Quantos aplicativos você tem no seu celular? Você conhece todos eles? Sabe para que servem? Porque o que vou contar agora aconteceu com Tiago Rodrigues, um desenvolvedor de software de 30 anos que morava em Florianópolis, em dezembro de 2023. Uma manhã, ele acordou e notou um aplicativo novo no celular. Um app que ele não tinha baixado, não tinha na loja, não tinha desenvolvedor listado. Apenas um ícone preto com um símbolo estranho. E quando ele tocou para abrir, o aplicativo mostrou algo impossível. Uma lista de eventos que ainda não tinham acontecido. Mas o mais perturbador não era que o app previa o futuro, era que a lista tinha uma categoria especial, uma seção chamada Seus Últimos Dias. E lá, com datas e horários precisos, estava tudo. Tudo o que ia acontecer com Tiago nas próximas 2 semanas, incluindo no dia 15 de dezembro, às 23h47, um único evento. Fim. Tiago tinha 9 dias. 9 dias para descobrir o que era aquele aplicativo. 9 dias para entender quem o tinha instalado no celular dele. E 9 dias para mudar o que parecia ser inevitável. Fique até o final, porque o que Tiago descobriu sobre esse aplicativo, sobre quem o criou, e principalmente sobre o que acontece quando você tenta deletá-lo, vai fazer você verificar cada app do seu celular hoje mesmo. E talvez, apenas talvez, você encontre algo que não deveria estar lá. Algo que está contando seus dias, seus últimos dias. Tiago sempre foi fascinado por tecnologia. Desde criança desmontava computadores para entender como funcionavam. Formou-se em ciência da computação pela UFSC e trabalhava como desenvolvedor full stack em uma startup de Florianópolis. Ele entendia código, entendia sistemas operacionais, entendia como aplicativos funcionavam, como eram construídos, como interagiam com o hardware. Se alguém estava preparado para entender um fenômeno tecnológico estranho, era ele. Mas nada o preparou para aquilo. Era 6 de dezembro de 2023, uma quarta-feira. Tiago acordou às 7 horas, como sempre, pegou o celular da mesinha de cabeceira para desligar o alarme. E foi quando viu, na tela inicial, entre seus apps usuais, WhatsApp, Instagram, Gmail, havia um novo ícone, completamente preto, sem nome visível abaixo. Apenas um símbolo no centro. Uma ampulheta estilizada com areia que parecia se mover, como se fosse um GIF animado, mas mais fluido, mais real. Tiago franziu a testa. Ele não tinha baixado nenhum app novo. Verificou a loja de aplicativos, nenhum download recente. Verificou o histórico de instalações, nada. Verificou permissões e apps instalados nas configurações. O app preto nem aparecia lá. Era como se existisse apenas na tela inicial, mas não no sistema. Impossível. Todo app instalado precisa estar registrado no sistema operacional. Tiago tocou o ícone. O app abriu instantaneamente, sem splash screen, sem tempo de carregamento. A tela era simples. Fundo preto. Texto branco em fonte clean, moderna. No topo, timeline. Abaixo, uma lista cronológica de eventos. Mas não eram eventos passados, eram eventos futuros. 6 de dezembro, 08h23. Você vai derrubar café na camisa indo para o trabalho. 6 de dezembro, 14h17. Reunião com cliente será cancelada. 6 de dezembro, 19h34. Você vai receber mensagem de um amigo que não fala há 2 anos. 7 de dezembro, 11h02. Seu chefe vai te oferecer um projeto novo. Tiago rolou a lista. Havia dezenas de eventos, centenas, todos com data e horário exatos, todos descrevendo coisas que ainda não tinham acontecido. Ele riu. Algum amigo fazendo pegadinha, pensou. Provavelmente instalaram remotamente usando alguma brecha de segurança. Seria fácil descobrir quem foi, mas então ele viu a última seção da lista, diferente das outras, com fundo vermelho escuro. O título dizia, Seus Últimos Dias. Ele tocou para expandir.
A sessão mostrava eventos de 6 de dezembro até 15 de dezembro. 9 dias de eventos. E no final, às 23h47 de 15 de dezembro, havia uma única entrada. Fim. Apenas isso. Uma palavra. Fim. Tiago sentiu um arrepio, mas balançou a cabeça. Era pegadinha. Tinha que ser. Ele tentou deletar o app. Segurou o ícone pressionado. Nada. Nenhuma opção de deletar apareceu. Tentou arrastar para a lixeira. O ícone voltava para o lugar. Foi nas configurações, apps, forçar parada. O app nem aparecia na lista. Tiago era desenvolvedor. Ele sabia fazer root, mexer no sistema, apagar qualquer coisa. Mas aquele app era como se não existisse oficialmente, mas ainda assim estivesse lá. Funcionando, imune. Ele decidiu ignorar. Era só código. Código não podia prever o futuro. Código não podia ser mágico. Às 08h23, indo para o trabalho, Tiago derramou café na camisa. Exatamente como o app tinha previsto. Ele parou no meio da rua, olhando para a mancha marrom se espalhando pelo tecido branco. Coincidência. Tinha que ser. Às 14h17, a reunião com o cliente foi cancelada. E-mail chegou no horário exato. Surgiu um imprevisto. Precisamos remarcar. Tiago sentiu o estômago apertar. 2 coincidências? Às 19h34, o celular vibrou. Mensagem de Lucas, amigo da faculdade que ele não falava há quase 2 anos. E aí, cara, quanto tempo? Estava pensando em você hoje. Tiago olhou para a tela do celular. 3 previsões, 3 acertos, com horários exatos. Ele abriu o app novamente. Rolou para baixo para os próximos eventos. 7 de dezembro, 07h15. Você vai acordar com dor de cabeça. 7 de dezembro, 12h30. Vai almoçar comida japonesa. 7 de dezembro, 18h40. Vai discutir com sua mãe ao telefone. Tiago leu aquele último. Discutir com a mãe? Ele tinha ótimo relacionamento com ela. Nunca discutiam. Ele decidiu testar. Ia fazer de tudo para não discutir. Ia provar que o app estava errado. No dia 7, ele acordou às 7h15 com dor de cabeça pulsante. Tomou remédio, tentando não pensar nisso. Ao meio-dia, seus colegas convidaram para almoço. Vamos de japonês? Sugeriram. Tiago quase disse não, mas percebeu como seria estranho. Ele sempre ia. Por que recusar hoje? Foi. Almoçou sushi, exatamente como previsto. Às 18h30, decidido a quebrar o padrão, ele não ligou para a mãe. Ia evitar qualquer chance de discussão. Às 18h35, ela ligou para ele. Oi, filho, tudo bem? Olha, preciso falar com você sobre o Natal. Sua tia está insistindo que seja na casa dela esse ano, mas eu já tinha combinado aqui. Tiago tentou manter a calma. Concordou com tudo que a mãe disse. Mas ela insistiu em detalhes. Começou a cobrar coisas que ele não tinha feito. Ele tentou explicar. Ela não aceitou. A conversa escalou. Às 18h40, eles estavam discutindo. Sobre bobagens, coisas pequenas, mas discutindo. Tiago desligou, olhou para o relógio. 18h40, exatamente como previsto. Não era coincidência. Não eram 3, 4, 5 coincidências. O app sabia exatamente o que ia acontecer. Com precisão de minuto, Tiago passou os próximos dias tentando quebrar as previsões. Todas se realizavam, às vezes de formas inesperadas, às vezes exatamente como descrito, mas sempre aconteciam, no horário exato. Dia 10 de dezembro, ele estava com medo real agora. Faltavam 5 dias para o fim. Ele tentou tudo tecnicamente possível. Resetou o celular. O app reapareceu imediatamente após o reset, já instalado. Trocou de celular. O app apareceu no celular novo sem que ele transferisse nada. Jogou o celular fora, comprou um modelo completamente diferente. O app estava lá na primeira vez que ligou o aparelho. Era impossível, não fazia sentido. Tiago procurou ajuda, postou em fóruns de desenvolvimento, descreveu o fenômeno. A maioria riu, disse que era fake, pegadinha. Mas alguns
Alguns responderam diferente. Eu também tive esse app, escreveu um usuário anônimo. Há 3 anos, ele previa minha morte em 12 dias. No 12º dia, eu morri em acidente de carro. Mas estou vivo. Ou acho que estou. Ou talvez não esteja e só não saiba ainda. Outro usuário. Minha namorada teve isso. Ela tinha 7 dias. No 7º dia, ela simplesmente desapareceu. Saiu de casa, disse que ia ao mercado. Nunca mais foi vista. Polícia procurou. Nada. Como se ela tivesse sido apagada. E eu sou o único que lembra dela. Ninguém mais, nem a família. Como se ela nunca tivesse existido. Tiago sentiu pânico verdadeiro. Mas havia um padrão nas histórias. Todas as pessoas que tinham o app tentaram mudar o futuro. Tentaram evitar o fim. E ou morreram, ou desapareceram, ou algo pior. Mas ninguém tinha tentado aceitar. Ninguém tinha simplesmente seguido as previsões sem resistir. Tiago teve uma ideia. E se o problema era resistir? E se lutar contra as previsões era o que causava o fim? E se ele simplesmente deixasse acontecer? Dia 11 de dezembro, 4 dias restantes. Ele abriu o app e leu todas as previsões dos próximos dias. Cada evento. Cada detalhe. E decidiu que ia seguir tudo perfeitamente. Não ia tentar mudar nada. Ia aceitar. Os próximos 3 dias foram surreais. Tiago seguiu as previsões como um roteiro. O app dizia que ele ia comer pizza às 20 horas. Ele pedia pizza às 20 horas. O app dizia que ia chover às 15h30. Ele carregava guarda-chuva. O app dizia que ia encontrar uma moeda na rua às 11h15. Às 11h15, ele olhava para o chão e lá estava a moeda. Era como viver em um trilho. Como ser ator em uma peça onde o roteiro já estava escrito. Sem livre arbítrio, sem escolhas. Apenas execução. E estranhamente, Tiago se sentia calmo. Sem a pressão de decisões. Sem ansiedade sobre o futuro, porque o futuro já estava decidido. Até que chegou 14 de dezembro, um dia antes do fim. Tiago abriu o app para ver as previsões do último dia e encontrou algo novo, uma mensagem que não estava lá antes. No topo da tela, em letras vermelhas, você entendeu, você aceitou. Poucos fazem isso. Por aceitar, você ganhou uma escolha, uma única escolha. Amanhã, às 23h47, você pode escolher fim ou continuação. Escolha fim e tudo termina conforme previsto. Escolha continuação e você segue, mas sabe o preço. Tiago leu aquilo 5 vezes. Uma escolha? Que preço? Ele tocou em continuação para ver detalhes. Uma nova tela apareceu. Continuação. Você pode continuar vivendo. As previsões se estenderão indefinidamente. Você verá todos os seus dias futuros, todos os eventos, todas as perdas, todas as dores, todos os fins de pessoas que ama. Você saberá exatamente quando e como tudo termina. Para sempre, sem surpresas, sem mistério, sem esperança de que talvez as coisas sejam diferentes. Você vive, mas vive sabendo tudo. Tiago sentiu o peso daquilo. Viver sabendo exatamente o que ia acontecer. Ver a morte de pais, amigos, amores antes de acontecerem. Viver sem a ilusão de que o futuro é aberto, sem a possibilidade de mudança. Porque ele tinha testado. As previsões sempre se realizavam. Sempre. Ele tocou em fim para ver a alternativa. Fim. Você termina amanhã às 23h47 conforme previsto. Mas não é morte, é liberação. Você será removido desta timeline, desta realidade, e colocado em uma nova. Uma onde você não tem o app. Uma onde o futuro é desconhecido, onde você pode viver sem saber, onde você tem livre arbítrio verdadeiro. Mas você não vai lembrar. Não vai lembrar de nada disso. Não vai lembrar que fez essa escolha. Vai apenas viver, cego ao futuro. Como todos vivem, como todos deveriam viver.
Tiago fechou o EP. Passou o dia 14 pensando, tentando decidir. Viver com certeza absoluta de tudo que vem ou viver sem saber? Conhecimento total ou mistério total? Controle ou liberdade? Dia 15 de dezembro, o último dia. As previsões continuavam. 15 de dezembro, 08 você vai tomar café olhando pela janela. 15 de dezembro, 14h30, vai trabalhar em código que não vai funcionar. 15 de dezembro, 20h15, vai jantar macarrão. E, finalmente, 15 de dezembro, 23h47, escolha. Tiago seguiu todas as previsões, cada uma, meticulosamente. Às 23h40, ele estava sentado no sofá, celular na mão, o app aberto. A tela mostrava 2 botões agora, um vermelho, fim, um azul, continuação. 7 minutos. 7 minutos para decidir o resto de sua existência. Tiago pensou em tudo, em todas as vezes que o futuro incerto o tinha assustado. Todas as vezes que ele quis saber o que vinha a seguir. Todas as ansiedades sobre decisões. E então pensou em todas as surpresas boas. Todos os momentos inesperados. Todas as vezes que a vida o surpreendeu positivamente. Coisas que nunca teria apreciado se soubesse que viriam. Às 23h46, um minuto antes, ele decidiu. Tocou o botão. A tela ficou branca, tão brilhante que ele teve que fechar os olhos. Sentiu uma sensação estranha, como se estivesse caindo, ou subindo, ou movendo através de algo denso, e então, nada. Tiago acordou. Estava no sofá, celular na mão, mas a tela mostrava apenas o horário, 23h48. 15 de dezembro de 2023. Ele olhou em volta. Tudo normal, tudo igual. Verificou o celular. O app preto tinha sumido. Simplesmente não estava mais lá. Ele tentou lembrar do que tinha acontecido nos últimos 9 dias. Mas as memórias eram nebulosas. Como um sonho que você quase lembra, mas escapa. Tinha havido algo importante, algo sobre o futuro. Mas o quê? Tiago sacudiu a cabeça. Devia estar cansado, trabalhando demais. Ele foi dormir. E nos dias seguintes, a vida continuou. Normal, sem previsões, sem certezas, sem saber o que vinha a seguir. E estranhamente Tiago se sentia leve, como se um peso que ele não sabia que carregava tivesse sido tirado. Mas aqui está o que Tiago não sabe, não pode saber, porque escolheu esquecer. Há versões dele, múltiplas versões, em múltiplas realidades. Em uma dessas realidades, Tiago escolheu continuação. Ele vive lá ainda, sabendo exatamente o que vai acontecer todos os dias. Ele viu a morte do pai em 2026, viu o término do relacionamento em 2027, viu cada pequena alegria e cada grande tragédia antes de acontecerem. Ele vive, mas não está vivo. Não realmente. É como assistir um filme que você já viu 1000 vezes. Você sabe cada cena, cada fala. Nada surpreende, nada emociona de verdade. E o app ainda está lá, sempre mostrando o que vem a seguir, para sempre. Nessa realidade, na que estamos, Tiago escolheu fim. Escolheu liberdade sobre certeza. Escolheu mistério sobre conhecimento. E vive sem saber que fez essa escolha. Sem saber que sacrificou 9 dias de memórias. Sem saber que já viu seu futuro e decidiu esquecê-lo. Mas o app continua existindo. Não é um app como outros. Não foi desenvolvido por humanos. Não está em nenhuma loja. Não pode ser baixado voluntariamente. Ele simplesmente aparece em celulares aleatórios, de pessoas aleatórias, ao redor do mundo, dando a elas a mesma escolha, a mesma decisão impossível: conhecer o futuro ou viver na incerteza. E aqui está a verdade que poucos sabem. A verdade que só os que escolheram continuação sabem, mas não podem contar porque ninguém acreditaria. O app não prevê o futuro, ele cria o futuro. Quando você lê uma previsão, ela se torna real.
se torna parte da sua timeline. Você pensa que está vendo o que vai acontecer, mas na verdade, ao ler, você está determinando o que vai acontecer. É uma armadilha perfeita, porque quanto mais você lê, mais curioso fica, e quanto mais lê, mais futuro você trava, mais você remove possibilidades, mas você transforma infinitas realidades potenciais em uma única realidade fixa, até que eventualmente você lê tudo, todos os seus dias até o fim. E nesse momento você não tem mais livre-arbítrio, você é um personagem seguindo um roteiro que você mesmo escreveu ao lê-lo. As pessoas que escolhem continuação, elas continuam lendo, continuam vendo dias e dias e dias à frente, e cada dia que leem, fixam, tornam inevitável, até que eventualmente elas leem o dia final, o dia da morte, e ao ler tornam-no real, tornam-no fixo, tornam-no inescapável. Elas conhecem exatamente quando e como vão morrer, e passam cada dia seguinte sabendo, contando, esperando. As que escolhem fim, elas são liberadas, colocadas em uma timeline nova onde o app nunca apareceu, onde o futuro ainda é incerto, onde ainda há livre-arbítrio, ou pelo menos a ilusão dele. Então, quando você pensa sobre isso, quando considera a escolha, você prefere saber tudo e perder a liberdade? Ou viver na incerteza com a possibilidade de escolha? A maioria das pessoas, quando perguntadas, diz que quer saber o futuro, quer certeza, quer eliminar a ansiedade. Mas aqueles que realmente tiveram a chance, aqueles que viram o peso do conhecimento total, a maioria escolhe esquecer, escolhe a liberdade da incerteza, escolhe viver sem saber. Porque no fim, não é o conhecimento que nos torna livres, é o mistério, é a possibilidade, é o talvez. E talvez, apenas talvez, essa seja a lição que o app está tentando ensinar, que o futuro não deve ser conhecido, que a incerteza não é fraqueza, é força, que não saber o que vem a seguir não é assustador, é libertador. Então, aqui está meu aviso para você. Se você acordar um dia e encontrar um app estranho no celular, um app que você não baixou, um app com ícone preto e símbolo de ampulheta, não abra, não toque, não leia as previsões, porque uma vez que você começa a ler, é difícil parar. E quanto mais você lê, mais você prende seu futuro. E se você já abriu, se você já leu, se você já viu alguns dos seus dias futuros, pare agora. Delete o app se conseguir. E se não conseguir deletar, ignore. Não leia mais, porque cada previsão que você lê é uma possibilidade que você mata. É um futuro alternativo que você destrói. É uma versão de você que nunca vai existir, porque você já determinou que outro caminho será seguido. Viva na incerteza, aceite o mistério, faça escolhas sem saber exatamente onde vão dar. Erre, acerte, surpreenda-se, seja surpreendido, porque no final não são os dias que sabemos que valem a pena. São os dias que descobrimos, são os momentos que não vimos vindo, são as possibilidades infinitas que existem quando o futuro ainda está aberto, quando ainda não foi escrito, quando ainda pode ser qualquer coisa. E aí, você teve coragem de chegar até o final? Agora me diz, se você encontrasse esse app, se visse uma lista de tudo que vai acontecer com você nos próximos dias, você leria? Você conseguiria resistir à tentação de saber? Conta nos comentários. Você prefere certeza ou mistério? Conhecer o futuro ou viver sem saber? Se você teve coragem de assistir até o fim e agora está olhando diferente para os apps do seu celular, deixa aquele like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias que vão fazer você questionar tecnologia e livre-arbítrio. E compartilha com aquele amigo que sempre diz que quer saber o futuro. Vamos ver se ele realmente quer depois de ouvir essa história. Eu vou ficando por aqui e lembra, nem todo conhecimento liberta. Às vezes é a ignorância que nos mantém livres. Um abraço
e aproveite o mistério de amanhã. Aproveite não saber. Por que essa incerteza? Essa é a sua liberdade e é preciosa.